Pessoal, um atleta de fisiculturismo, no dia da competição ou um dia que antecede, ele é praticamente um doente que anda. Tá? Ele tá ali, é um doente que anda, ele tá ali sem água, os sais minerais dele tá tudo zoado. Se for fazer um exame de sangue, ele vai ver que o sangue dele, o ácido lático, tá fudido. Todos os parâmetros normais de uma pessoa, testosterona não tá bem, parte endócrina não tá bem. Ah, por quê? Porque a gente causa uma desarmonia para chegar naquele dia e ficar bem. Sejam bem-vindos a mais um Psiconexão, um quadro voltado para a promoção de saúde, onde nós trazemos várias personalidades de expressão para inspirar vocês dentro do seu desenvolvimento pessoal e profissional também. E hoje, mais uma vez, para trazer para vocês um símbolo de resiliência, força e sucesso, estamos de novo com eles, Ítalo, Luísa e compor na nossa mesa de hoje, dando o privilégio para a gente de receber o David, o preparador dos nossos atletas campeões. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigado. Obrigada. Então, mais uma vez, uma satisfação imensa de estar recebendo vocês aqui. Aquele dia no preparo, hoje com campeões. Hoje com uns quilinhos a mais. Maravilhoso. E gostaria mais. que a gente começasse aí para as pessoas que estão nos assistindo agora e que ainda não nos conhecem. E para vocês que não nos conhecem ainda, a gente já gravou um podcast anterior. Volte aí na fila que você vai assistir o pré-competição deles, onde eles vão estar participando aqui com a gente, falando de como foi todo o processo de preparação. E hoje eles estão aqui para falar sobre a glória deles diante do campeonato e da disputa. E hoje eu também tive o privilégio de receber o David, que é o grande preparador, que esteve acompanhando eles aí, talvez até um pouco além de preparador, mentor também, que veio aqui trazer um pouco da sua referência e da sua autoridade dentro da questão de saúde e nutrição. Muito obrigado, viu, David? Obrigado pelo convite, tá, Gustavo? Obrigado por estar participando aqui do Gestão de Liderança. Com muito prazer que eu venho aqui me apresentar a vocês. Eu sou o David, sou de Caratinga, pratico musculação há 26 anos, sou formado em Educação Física, formado em Nutrição. Eu sou um dos pioneiros ali do leste de Minas a trabalhar com competições, a ser um competidor. Já passaram por mim mais de 50 atletas. E ali Valadares, Ipatinga, Manhuaçu, aí a gente veio para cá para Raul Soares, Ibaporanga, aí esse pessoal tudo aí já passou, 80% de quem já competiu já passou já por mim, sabe? E eu tenho assim galgado algum êxito profissionalmente, não gosto tanto desse negócio de competição a nível nacional, porque a gente vai entender um pouquinho durante o podcast o porquê que eu não gosto tanto. Porque tem pessoas que se sacrificam muito, uma vez que elas não têm uma genética boa para aquilo. Então eu até costumo falar que tem muitas pessoas que morrem e não sabem o potencial genético que tem para determinado tipo de esporte. Sim. O fisiculturismo hoje ele é primordialmente genético. Então muitas pessoas às vezes querem comprar uma genética e acaba destruindo a saúde. Pagando caro. E o importante é você ter uma vida, uma longevidade acima de tudo. E até dentro do esporte também, né? Sim, com certeza. Chega mais longe aquele que se perpetua. Com certeza absoluta. É muito melhor você ter uma vida em função de um corpo ou um corpo em função de uma vida. Então a gente tem que colocar isso bem na balança. O que você quer? Você pensa só no hoje ou você pensa em... Quando você pensa em saúde, Gustavo, eu penso em quê? Eu penso em poder praticar alguma atividade física com um neto meu. Com certeza. Então isso sim é longevidade. E um privilégio também, né? Isso, um privilégio muito grande. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado eu, fico muito feliz de estar aqui. E por esse esforço também, né? A gente sabe que não é um deslocamento tão longe, mas que nessas estradas ainda de Minas Gerais, a gente sabe que determina um certo esforço para estar aqui conosco. Mas é muito prazeroso falar de atividade física, falar da parte mental,
falar de alimentação, de nutrição, suplementação, parte hormonal. É prazer. Quando você faz algo que você gosta, é muito prazeroso. A gente valoriza muito isso. Muito obrigado, viu, David? Obrigado eu, Gustavo. E, Luísa, por favor, de novo. Você já me conhece, né? Quem assistiu o outro, quem não assistiu, eu sou Luísa. Hoje com os quilinhos a mais, sorrindo mais. E também com algo a mais no currículo, né? E com as bonequinhas aqui no currículo agora. E um desafio. Mais um desafio da minha vida concluído. Assim, com muito melhor. Tenho dito muito isso. Foi muito melhor do que eu esperava. Muito mais do que eu sonhei. Esse campeonato foi uma realização, assim, muito maior do que eu pensava no início. Foi de grande valia para a minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Eu já sabia que seria, mas, assim, foi muito mais, gente. Deus é fantástico, né? Muito incrível. Bom. Ele me capacitou cada dia para ter conseguindo continuar esse processo. Carregando seus canecos, né? Isso que é importante. Pois é. Né? Mais uma vez, muito obrigado pelo prestígio de te receber aqui. Obrigada tá bem, a você, Gustavo. Ítalo, por favor. Como eu falei antes, né? Uns quilinhos a mais. E 4 Max Steel a mais também, graças a Deus. Como a Luísa falou, né, galera? Foi uma superação e tanto, muito mais do que a gente acreditou. Mas que bom que Deus colocou no nosso caminho o David para poder acreditar junto com a gente. E nos dias que a gente estava desanimado, muitas vezes foi ele que reergueu a gente, porque fácil não é não, tá? Mas vocês estão aí hoje. Valeu a pena. Colhendo os resultados, né? Então, mais uma vez, parabéns para vocês, atletas da nossa região, que foram longe buscar o caneco e trouxeram aqui, mais uma vez, para enaltecer não só o esforço, mas como diante de um bom treinamento, diante de uma boa orientação, diante de um bom acompanhamento, a gente consegue alcançar nossas ambições, né? E até para puxar um pouco, falando nessa questão, principalmente de foco, disciplina e alta performance, eu gostaria de ouvir um pouco de você, David, como que você, que acompanhou de perto o treinamento, o desenvolvimento e todo o processo de preparação, tanto da Luísa quanto do Ítalo, como que você acompanhou, como que você viveu isso? Na verdade, quando um cliente chega até mim, ele chega como cliente apenas, certo? Conforme a gente vai conversando, vai descobrindo mais sobre a vida da pessoa, porque para mim chega um cliente, só que depois ele acaba se tornando um amigo, porque como eu tenho um pouco mais de experiência do que a maioria dos meus clientes, eu consigo detectar ali o que eu posso fazer para melhorar aquela pessoa. Porque se a pessoa vem até mim, ela procura algo, certo? Com certeza. Então ela quer encontrar esse algo e a minha função é potencializar cada vez mais a vida dessa pessoa. Então vamos falar especificamente do Ítalo primeiro. O Ítalo é um jovem, sonhador, que não descobriu ainda o que seria bom para ele praticar, mas chegou e falou assim, cara, eu quero melhorar. E trouxe uma foto e falou assim, meu melhor físico é esse. Aí eu comecei a entender que o Ítalo é aquele cara um pouco meio que largado com as coisas, que no decorrer do processo ele começou a ver que o físico dele foi respondendo muito bem, coisa que eu já sabia que iria responder, porque ele tem uma muscularidade diferente, a musculatura dele é mais densa, então quando o cara tem uma musculatura mais densa, a resposta é um pouco mais rápida. E quando ele viu aquela resposta acontecendo, a motivação dele começou a dobrar e ele viu que era possível realmente se tornar um atleta de fisiculturismo. Sim. E tanto é que a gente teve um ótimo êxito no campeonato. Esse campeonato eu levei 3 atletas e eu tinha certeza que os 3 seriam campeões nas categorias que eu ia levar. E quais foram as categorias? Wellness, biquíni e bodybuilding. Eu tinha certeza que eles iam ser campeões. Desde por que você tinha certeza? Pela experiência que eu tenho de ir em campeonatos e saber que este campeonato era específico para eles. A Luísa, totalmente desmotivada, mas querendo acertar em algo, mas com muito medo de errar, porque ela se cobra muita perfeição. Isso é bom até certo ponto. Então, a Luísa foi aquela pessoa que ela veio assim, olha, David, eu decidi, eu vou fazer dieta,
E lá no meio eu vou ver. Se eu achar que dá, eu continuo. Se não achar, eu não continuo. E conforme ela foi se desenvolvendo no processo, porque ela não era wellness e nem era biquíni. Então ela estava naquela categoria intermediário. E se ela vai de intermediário, ela não vai bem colocada. Sim. O wellness, uma pessoa com as pernas maiores, glúteos maiores, cintura mais amarrada, um tronco mais largo e abdômen mais marcado. Biquíni, uma pessoa com o ombro um pouquinho desenvolvido, uma cintura fina, as pernas não estão marcadas, porém é mais magra. Sim. Coisa que para a Luísa era muito difícil de trabalhar, porque ela já foi muito magra na infância. Uma questão de autoestima. Então, tipo assim, a autoestima dela é elevada quando ela está com as pernas grossas, bunda grossa, e o pessoal fala que ela está grande. Só que eu queria levar a atleta para chegar em nível competitivo de ganhar. E para mim, assim, eu sou bem franco com meus atletas, com meus clientes. Você quer ganhar? Porque eu gosto de ir para ganhar. Então você tem que ir de biquíni. O wellness você não vai ganhar. Aí ela, tá. Então ela viu o corpo dela se definhando. Porque precisava passar por esse processo. Se modelando. Mas modelando para uma categoria que ela não gosta. Sim. Que é uma categoria mais magra. Sim. Então, eram longos períodos de conversa com a Luísa sobre calma. Quando acabar o campeonato, eu te garanto, com uma semana seu corpo volta ao normal. E sempre a dúvida, será que volta mesmo? E voltou. E ela começou, tipo assim, era tipo assim, ela mandava mensagem para mim, ô David, o Ítalo tá bem hoje não. Aí eu, e aí Ítalo, tudo bem? Mas não conta pra ele não. Eu, e aí Ítalo, como é que você tá? Tá tudo bem e tal, beleza? Ah, rapaz, eu tô bem e tal, rapaz, seu físico é muito bom, vai dar certo, calma. Aí o Ítalo mandava mensagem no outro dia, cara, conversa com a Luísa, hoje ela tá muito mal. Luísa, espera, é o processo. Faz o seguinte, eu chamei os dois um dia na reuniãozinha e falei assim, faz o seguinte, vamos fazer um trato nós dois, no caso nós três. Leva essa final da preparação como se fosse o último campeonato da vida de vocês. Não precisa competir nunca mais. Mas, poxa, chegamos até aqui, vamos chegar até o final. Faz bem feito. Vocês vão ficar tristes, vai chorar, vai ficar feio, desidratado. Mas vamos colecionar, tipo assim, momentos. Para quê? Para você contar para um seu neto, para o seu filho, eu já competi. Para uma pessoa falar assim, essa foto sua aqui é de uma competição. Então tem que ter aquele jogo de cintura, aquela parte mental. Para mim, eu acho que a parte mental foi mais difícil do que a parte da dieta. Sim. Bem mais difícil. E a dieta foi difícil. Por exemplo, na última semana, era a semana que eu era para puxar mais a dieta da Luísa, eu não puxei. Por quê? Porque eu sabia que mentalmente ela não ia aguentar. Aí eu fui relaxar um pouquinho mais no carboidrato, porque eu sabia que pela beleza dela, pelas poses que ela estava mostrando, lá no palco, ela ia retribuir isso e ia ser campeã. Sim. Então eu dei uma relaxada com ela e com o Ítalo não. Com o Ítalo eu puxei mais, porque como eu vi que ele estava empolgado, estava no automático, sim, então a gente começou a puxar mais dele. Tanto é que eles chegaram lá impecáveis no campeonato. Extrair a alta performance, né? Sim. E nesse ponto, como que você trabalha principalmente essa experiência de perceber qual corpo seria melhor para garantir ali talvez um pódio, garantir aí um bonequinho desse que está na mesa? Eu considero que tem um corpo classe A, classe B, classe C. Classe A é aquela pessoa que tem a genética muito favorável. Sim. Porque não são todos que têm. Um exemplo nosso aqui, te dar um exemplo de muitos aqui que estão assistindo o programa, conhece. Fabrício Pacholoc. Uhum. Ele é um dos melhores treinadores do mundo, mas o físico dele é uma bosta. Então é físico classe C. Sim. Ele mesmo sabe disso, tanto é que ele parou de competir. Por quê? Chegava extremamente seco, extremamente na pele, condicionado, mas o formato do físico não é bonito. Esses bonequinhos aqui, eu mostro o que é um formato bonito. É um corpo para homem, é um corpo em X, ombros largos, costas densas, que de costa você consegue ver a musculatura toda, perna grande, então uma cintura fina. Então realmente o corpo faz um X. Sim. Isso, falando de masculino. Sim. Aí agora tem o Class Physique, que é um corpo
que tem que ter as costas um pouco mais largas, porque a cintura tem que ficar ainda mais fina. Né? Tem que ter as pernas boas, não pode ter tanto volume muscular, porque aí senão ele vira um bodybuilder, então um open. Sim. Passando para a mulher, o wellness. O wellness também tem que ter uma cinturinha amarrada, um abdômen hipertrofiado, mas nem tanto. Sim. Mas tem que ter. Uma perna não tão marcada, mas tem que estar mostrando ali que a perna está marcada. O glúteo, que é muito importante na wellness, que é um glúteo grande e com a tal da gota. O que é a gota? É a inserção do glúteo lá no posterior da coxa. Mais ou menos aqui. Né? Que não é algo muito comum para mulher. Por quê? Glúteo de mulher, na maioria, é gordura. Então, para você criar uma musculatura ali por baixo, leva anos ou a pessoa tem uma genética muito boa para aquilo. Sim. Né? E chegamos na categoria biquíni, que, na minha opinião, é uma categoria muito bonita. Primeiro, a pessoa tem que ter um cabelo bonito, uma pele bonita, um sorriso. Um sorriso bonito, tem que ter um ombrinho definidinho, mas não tão grande, umas costas definidinhas, mas não tão definida, uma perna um pouco mais longilínea, com não tanta marcação, mas uma perna, digamos, um pouco mais magra. Então, a categoria biquíni, a gente fala que a mulher fica um pouquinho com formato de Y, Sim. não com formato de X igual da wellness. Sim. Né? Então, é um tronco mais largo, vem afinando a cintura e afina um pouquinho as pernas. Sim. E nisso a gente vai vendo o potencial genético de cada um. Né? Se eu te falar para você, o Ítalo tem um potencial genético bom? Tem. Absurdo. Ótimo. Mas tem os defeitos que tem que ser corrigidos. Todo mundo Claro. tem. Claro. Né? Tipo assim, a gente pega às vezes lá o Derek Lunsford, tem os defeitos. O Heidi Chopin, nós estamos falando de os melhores do mundo. Chopin Eles sempre estão ali corrigindo coisas, né? Porque cada campeonato eles querem chegar com um ponto um pouco melhor. Sim. O Ítalo, para transformar um bodybuilder nele, um bodybuilder perfeito, aumentar mais ombros, porque a clavícula dele é um pouco estreita, Sim. e aumentar um pouco os braços. O resto vai chegando. Sim, é uma coisa assim que para mim é até difícil falar, porque em relação à harmonia e para mim que não tem os olhos que Sim. você tem analítico, eu vejo o Ítalo assim, eu vejo uma diferença em relação à pré-competição, que eu percebo que ele estava mais seco, Sim. Bem mais. né? Exatamente. Só que parece que junto, até porque talvez no processo de desidratação ali, pré-competição, o músculo acaba perdendo um pouco de água também. Claro que Muito o hormônio consegue segurar alguma Sim, coisa, né? sim. Mas perde bastante água, né? Então hoje parece que o músculo dele está hidratado. É, exatamente, hidratado. Então, assim, o meu ponto principal dentro do fisiculturismo, que eu uso como percepção até para ter essa categoria, eu gosto demais do Chris Bumstead. Do C1 para mim, ele é a foto do fisiculturismo. Ele é o cara, porque eu gosto muito primeiro da disciplina que ele tem, e não é da preparação, é o estilo de vida dele. Ele Sim. vive para aquilo ali, é aquilo ali que ele faz, e hoje eu não percebo, por exemplo, a diferença, igual a gente está falando de corpo classe A, B e C, eu vejo o Dino como um classe A+++. Só que ele não tem a mentalidade que o Sebum tem. É a mentalidade do brasileiro, né? Infelizmente, a gente não é treinado para ser o melhor do mundo e se manter no cargo. Sim, Um exemplo disso é o Gustavo Kirten, sim. né? Ele foi treinado para ser o melhor do mundo? Foi, mas se manteve lá? Não. Por que o Nadal se manteve, o Roger Federer se manteve, o Djokovic se manteve? Mentalidade. Né? A Exatamente. mentalidade do campeão era diferente. Regras. Muito diferente. É. E eu percebi isso muito no atleta, fora do contexto que a gente está falando, mas o do Senna. Sim, Né? O sim, Senna, principalmente quando ele está falando em relação ao Prost, na hora que ele fala assim, ó, a única diferença de eu estar em segundo lugar e o Prost estar em segundo lugar é que quando eu estou em segundo lugar eu estou preocupado em ser o primeiro. E quando eu estou em primeiro lugar e o Prost está em segundo, ele está preocupado comigo. Ele está olhando para mim e eu estou olhando para o meu objetivo. Então eu percebo que isso, na grande maioria das competições, é isso que acontece com as pessoas que acabam ficando no segundo lugar. Elas acabam se comparando com a pessoa que elas acreditam que vão ficar em primeiro e elas trabalham para alcançar aquilo que o primeiro lugar tem e não o melhor potencial que elas têm para Que às assumir vezes o seria primeiro melhor lugar. do que o
um maior potencial do primeiro lugar. Exatamente. E aí o que acontece? Essas pessoas, às vezes, acabam ganhando mesmo o pódio, ganham o primeiro lugar, mas ele não se sustenta por causa disso. Porque quando ele chega em primeiro lugar, acabou a referência dele. Eu acho que isso, Gustavo, aconteceu muito comigo na competição mesmo. Porque na minha visão, até obviamente, né? Porque lá tinha um espelho no backstage. Eu era o menor do backstage. E na hora que eu subi na preparação, né? Que você é colocado ali um do lado do outro, poder subir para o palco. Do lado do cara que ficou em segundo lugar, pra mim, ali eu já tinha perdido. Porque eu olhava o cara e falei, velho, que físico absurdo, bonito mesmo, de admiração mesmo. Só que é o que a gente conversou hoje, né, eu e o David. É o conjunto do físico que vai te fazer ganhar. Igual sempre que eu armava a pose, isso falando na hora do campeonato, o físico mudava. É como se eu crescesse no palco durante as poses. E não aquele cara mais magrinho, que tava lá no backstage, lá o menor, que ninguém tava olhando, que eu era um dos únicos estreantes. Então, tipo assim, parece que na hora que armou a pose, mostrou todos os pontos fortes do meu físico, foi o que chamou a atenção da arbitragem. Foi unanimidade. engraçado até a reação dos outros atletas em relação a isso. Eles não olhavam pro Ítalo antes, tipo assim, né? Não tava preocupado com ele. Quando ele assim fez... que é bom. Quando ele fez, né? Quando ele fez a primeira, quando ele subiu a primeira vez, que ele mostrou o que ele tinha e saiu bem, ganhou o primeiro top 1, eles já entravam no palco olhando pra ele. Sim. Já mudou total. Porque de verdade, não é aquela relação questão de deles com falar ele. sobre a motivação de ser o menor, mas pode ser o maior. Não, realmente, eu era um dos menores em questão de volume no backstage. Então, mas a questão é o quê? A pose, o conjunto em si, é o que traz o olhar da arbitragem pro seu físico. A harmonia. Exatamente. Na verdade, é uma harmonia geral ali, por exemplo. Você podia ter ali talvez o melhor físico, mas se você não consegue tornar o seu físico apresentável, você não adianta carregar ele, né? Porque ali é justamente isso. Ali o palco é a apresentação. Sim. Então, fazendo vamos dizer assim, um crossover aqui com o empreendedorismo, é um pouco do que a H2O fez, né? A H2O, ela é de uma empresa antiga, me fugiu o nome aqui agora, acho que é Fora alguma coisa. E aí, eles, durante muito tempo, dominaram a indústria de refrigerante de limão, né? E aí surgiu a Sprite, e aí todo mundo falou que o que sobrou era péssimo, né? Porque era xoxo e sem gás, né? E aí a empresa começou a quebrar, né? Começou a sumir do mercado, foi sumindo. E aí um novo grupo assumiu a empresa e eles mudaram o nome. A marca manteve a mesma por trás, mas mudaram o nome para H2O. E aí na apresentação da H2O eles escreveram levemente gaseificada com toque de limão. O que eles escreveram? Xoxi sem gás. Pronto, virou um outro refrigerante. E aí teve uma aceitação popular justamente porque eles vendiam aquilo que eles prometiam, né? Então, eu acredito que até na fase de apresentação, a forma como você coloca para o público o seu físico valoriza ele, né? Sim. Então, é um ponto muito importante que até o David tem um olhar muito minucioso sobre isso, né? É por isso que a gente chama de dia D. Eu não preocupo com o atleta, lógico que eu preocupo sempre, mas o dia mais importante é o dia do campeonato. Muitas das vezes a gente vê o atleta lá de YouTube, o cara está muito definido e chega lá do palco ele não consegue estar tão bem quanto nas fotos. Sim. Às vezes o cara erra na pintura, às vezes o cara erra na hora de desidratar o físico. Às vezes o cara erra na hora de encher o físico. Então o dia D é o dia mais importante, é o dia do campeonato. Ali você vai estar realmente gerindo tudo aquele processo de 3 meses que você veio para você mostrar em 1 hora, meia hora, o que realmente você está mostrando ali, se é um físico competitivo ou não. Sim. Você deu um exemplo aí do Chris Buster, se você olha para ele de roupa, ele é magro. Mas quando ele arma as poses, ele realmente mostra que o físico dele é algo diferenciado. Assim aconteceu com o Ítalo, assim aconteceu com a Luísa, que a Luísa estava andando para lá e para cá. Com a minha blusa. Ela estava parecendo que estava faltando um pouco de dinheiro os outros, As sabe? meninas estavam todas Uma bonitinhas, toquinha, de hobby, eu tô assim, gente. cetim, chinelinho bonitinho, tudo assim.
E tava faca na caveira. Tudo assim, toda arrumadinha. E eu com a blusa do Ita, porque eu esqueci de levar um hobby. Sim. Um chinelo verde fluorescente e uma touquinha. E qual que é o importante? O importante é quando coloca a sandália, pinta, maqueia e sobe no palco. Sim. O pré-palco não tá valendo um troféu. Nada. Mas quando sobe no palco, Tem que estar tudo lá. tem que entregar tudo ali. Sim. E a Luísa entregou, o Ítalo entregou, a outra que eu levei também chamada Niessa, 2 filhos, um abdômen empedrado, gominho por gominho, entregou tudo que tinha para entregar, enquanto uma estava lá o dia inteiro no salão, se belezando, ela estava comigo andando para lá e para cá no shopping. Eu tô assim, agora você vai descansar um pouquinho, vai pintar, a mente dela é muito boa, Sim. muito forte. E com ela eu fiquei menos preocupado, porque eu sabia que o que manda ela faz. Sim. Com a Luísa, o que você manda, ela retruca por dentro. A gente conversou até sobre isso, né? Com o Ítalo, a gente manda, ele começa a se perguntar, será que eu devo fazer ou não? Eu pongo. Então, Ele cada pesquisa, pessoa ele é uma pessoa Tem o diferente. perfil. Então, você tem que levar 3 pessoas com perfis completamente diferentes para uma mesma competição e administrar aquilo tudo ali para que, no final, chegue esse resultado maravilhoso que são os troféus e, graças a Deus, deu muito certo. Com certeza, né? O resultado tá aí. E esse pegou 2 top 1. Maravilhoso. E isso que é de fato disciplina, né? Até porque a gente sabe que o trabalho que ela deve ter feito ali para reverter a diástase fisiológica que acontece no pós-gestacional, né? É um trabalho ali de fortalecimento de core absurdo, Ainda né? mais Fazer um cabeça, vácuo né? ali 3 vezes ao dia, um vácuo pesado, uma sessão de vácuo, né? A Niessa foi vou colocar cliente, uma cliente bem interessante trabalhar com ela, por quê? Primeiro, eu só vi ela no dia do campeonato. Então ela foi 100% online. Foi um trabalho em parceria com um amigo meu chamado Juninho02, que já foi um atleta meu bem no passado. Ela tem 2 filhos. Também precisava mostrar uma resposta para a sociedade, porque esse meio aí do culto ao corpo se cobra muito. Então, um resultado negativo não é bom, né? E ela tinha um lipedema muito grande na perna de esquerda. E ela falava assim, caramba, será que isso vai secar? Eu falei, vai. Até que lá na hora do campeonato, eu vou te mostrar umas fotos depois, você vai falar assim, caramba, não apareceu nada. Eu quero ver. E ela falou assim, poxa, mas você acha que eu tenho que fazer? Não precisa fazer nada, só faz dieta, aeróbio, confia no processo que vai dar certo. E ela confiou no processo, a Luísa desconfiou do processo e o Ítalo no final confiou no processo. Sim. Teve um dia que ele falou assim, cara, eu tô muito magro. Eu falei, calma, vai dar certo, não preocupa, não é o mais forte que ganha. Sim. É o físico mais perfeito que Mais vai ser o harmônico. campeão. Sim. Ali busca é um conjunto de definição, densidade, aprofundamento dos cortes e proporção, né? Entre pernas, a perna dele muito boa, o tronco muito bom. Então, foi maravilhoso. A competição foi muito boa. A gente brincou sobre isso no segundo dia, assim. Quando caiu a ficha, foi no outro dia mesmo. Sim. Aí a gente falou assim, não, a gente errou, a gente tava magro, tipo assim, a gente tava se vendo tudo errado, e a gente ganhou. Obrigada, pai e mãe, pela genética. Porque assim... E obrigado, David, também. É, com Né? certeza. Que Eu não sei se tem que agradecer muito, não, foi porque ele a que Luísa não queria, manuseou. não. O Ítalo mais ou menos. É, E o Ítalo tem um potencial muito grande mesmo. A gente está aqui perto de um dos melhores potenciais da região aqui, é o Ítalo. Sim. Tanto é que teve um campeonato em Ipatinga e faltava 6 semanas para o campeonato. Falei, Ítalo, se você for, eu te garanto que você ganha. Ele duvidou. Aí começamos a dieta uma semana, ele, aqui, pensei direitinho, cara, eu não vou não. Tal. Falei, tá bom, não preocupa não. Sem problema, sem estresse. Aí A voltei. gente falou disso. Pra mim, menos trabalho, melhor. Aí ele, não, mas a gente quer ir no outro. Eu falei, vamos no outro então. Aí chegou lá e daí ele falou assim, rapaz, eu podia ter ganhado lá em Patinho, ganhado aqui também. Mas é o processo justamente da formação da experiência, né? Sim. Muitas vezes era necessário esses bonecos aqui em cima da mesa, justamente para o ganho da confiança, de entender que confiar É no possível. processo Agora a é gente o quer em melhor todos. caminho, né? Exatamente. E isso é algo principalmente reconfortante quando você percebe todo o seu esforço
Recompensado. Exatamente. E aí, até dentro de um ponto dentro da preparação, David, uma pergunta que eu tenho para você é como que o sono funciona aí nesses últimos dias de campeonato? Porque eu imagino que para eles deve ter sido uma coisa um pouco complicada. Vamos lá. O sono é muito importante, né? Porque, tipo assim, se você dorme mal, produz mais cortisol, processo inflamatório, retém líquido. Sim. Ponto. Acredito que, a dose de hormônio que tomaram foi muito baixa mesmo. Tipo assim, o Ítalo tomou 450 miligramas por semana. Geralmente a dose baixa de quem vai competir é 1 grama para cima. Sim. A Luísa, 5 miligramas, praticamente nada. Sim. Então a parte do sono, ela é mais afetada na parte da ansiedade causada por eles. E isso sim. Né? Não por causa de coisas, por exemplo, termogênico, não pesei tanta mão em termogênico, não pesei muito a mão em pré-treino. Eu até não gosto muito de pré-treino, porque o pré-treino a intenção de deixar a pessoa viciada. No final né? tipo tá nem usando mais. O dia que eu não tenho, eu vou treinar mal. Sim. Poxa, o seu melhor pré-treino é seu fator motivacional intrínseco. Tem que estar dentro de você, de querer ir lá e fazer o seu melhor. Sim. Né? Lógico que tem, na última semana ali, a gente pode dar um pré-treino para a pessoa dar uma motivadazinha, mas não fazer daquilo um uso diário. Sim. Mas o sono é muito importante. Então, até que eu falava com eles assim, ó, como é que vocês estão? Estão comendo bem? Estão. Intestino funcionando bem? Tá. E o sono? Só que eu já sabia que gera ansiedade. Sim. Né? E quer queira, quer não, o profissional de educação física trabalha com personal, acorda muito cedo. Sim. E dorme tarde. Aí tem que preparar as alimentações, tal. E quer queira, quer não, o corpo vai se adaptando com aquilo. Sim. Mas chega uma hora que ele cobra. Tanto é que hoje, dentro do carro, o Ítalo veio e falou assim, cara, eu só estou comendo e dormindo, estou dando muito sono. Porque o corpo precisa recuperar, né, daquele sono que foi perdido. Daquele período estressante, né? Isso, Na mas verdade. é verdade, Gustavo. eu digo que é um sono recompensador, porque quando você faz um bom trabalho, Sim, com você certeza. vê a recompensa daquele sacrifício, Consciência e tranquila. a lei da semeadura não falha, né, Gustavo? Não falha. Né? Tipo assim, se você plantar aqui dieta, você vai colher um corpo legal. Você vai colher resultado. Né? Se você plantar aqui uma ideia de uma empresa que tem futuro, você vai colher resultado. Ah, quebrou. Beleza, onde foi que eu errei? E o que quebra não são empresas, né? O que quebra são pessoas. Sim, e o que eu errei? Aprendeu? Aprendeu. Então a semeadura está sendo semeada em você, a semente está aí. Sim. Né? A lei da semeadura é tão importante porque uma semente, ela produz quantas árvores? Então, a minha função aqui é plantar semente dentro de cada atleta para que no futuro ele também possa transferir para outras pessoas as experiências que ele teve de poder competir, como que foi, as dificuldades. Agora a Luísa já sabe a dificuldade que ela vai ter. O Ítalo já sabe. Então, digamos que as próximas etapas serão mais fáceis. Sim, porque Né? eles já Menos conhecem um difíceis. processo. Menos difíceis. E até uma pergunta que eu tenho também, David, sobre algo que eu até conversei no nosso último podcast com a Luísa, sobre justamente essa questão do sono, do diurético à noite. Uhum. Né? Às vezes levantar várias vezes à noite para ir no banheiro, atrapalhei puxando um pouco a sardinha para o ponto que eu domino, né? Porque eu como psiquiatra, essas partes, essas nuances ficam um pouco mais distante de mim. E aí eu percebo que, às vezes, a frequência de ir no banheiro à noite, isso a gente consegue perceber muito com pacientes deprimidos, principalmente que acordam 1, 2 vezes à noite, né? Eles chamam de o sono da madrugada, de acordar às 3 da manhã, né? Muito refletido pela ansiedade também. E quando você não cicla para o sono REM, você não faz o não REM e o REM, você não consegue produzir no sono. Então, você acorda mais cansado do que quando você foi dormir. E como que você usa essa estratégia para adequar o diurético em um atleta que precisa também, além de performance, mentalidade e, vamos dizer assim, e disciplina? Sustentar o processo mesmo quando é energia, quando está faltando carbo. Ó, primeira coisa, vamos falar primeiro de diurético. Quando se ouve falar que algum fisiculturista morreu, em 99% dos casos, ou foi diurético, ou foi insulina. Por que o diurético? Porque o diurético, ele joga fora potássio. E quer queira, quer não, quando você está com ausência de potássio, você causa cãibra. E o músculo cardíaco,
ele é um músculo esquelético normal, igual ao músculo do bíceps. Então, muitas das vezes, o atleta abusa de diurético e esquece de repor potássio, então ele causa essa cãibra. Isso é um alerta para todos que estão assistindo aí, tá, pessoal? Quem quiser fazer uso de diurético, cuidado com os furosemida da vida. Vamos trabalhar com alguma coisa, se tiver que usar, que poupe potássio. Sim. Né? Se tiver que usar. Eu, particularmente, gosto de administrar diurético mais numa reta final, faltando lá seus 15 dias. Né? Por que precisa usar diurético? Nem sempre. Pode usar cachaça também, né, Luiz? Na maioria das vezes, a gente usa. Por quê? Para o atleta chegar com a pele mais fina, com menos líquido debaixo da pele, porque a gente tem o leak e o leg. O líquido intramuscular e o líquido extracelular. Né? A gente quer aquele músculo, que aquela pele fica bem coladinha no músculo, então é aquela lapidação. Ah, David, como que você gosta de administrar diurético? O mínimo possível, dependendo do atleta, 2 a 3 vezes ao dia. O mínimo possível. Ah, o que é o mínimo possível? É aquele que vai atuar, porque os rins, né, tem 3 portas de atuação ali do diurético. A gente gosta de tatuar ali no primeiro estágio, que vai jogar líquido fora, mas não vai atrapalhar tanto. O fato do sono, de atrapalhar o sono noturno, aí muitos atletas relatam, tipo assim, poxa, eu estou tomando tantas horas e não estou dormindo bem. Assim, antecipa, toma mais cedo, começa já a cortar um pouquinho de água à noite, para não ter que gerar esse transtorno de estar acordando, que realmente acorda. Mas, na maioria das vezes, já testei em atleta natural, que já foi competir sem diurético, sem hormônio, mesmo assim, o cara ainda acorda umas 3, 4 vezes na noite para fazer xixi por causa da ansiedade. E essa ansiedade de chegar o dia, aí acelera todos os processos. Ah, lembrando, pessoal de casa, que eu acho que isso é bem importante. Pessoal, um atleta de fisiculturismo, no dia da competição ou um dia que antecede, ele é praticamente um doente que anda. Tá? Ele está ali, é um doente que anda, ele está ali sem água, os sais minerais dele está tudo zoado. Se for fazer um exame de sangue, ele vai ver que o sangue dele, o ácido lático, está fodido. Todos os parâmetros normais de uma pessoa, testosterona não está bem, parte endócrina não está bem. Ah, por quê? Porque a gente causa uma desarmonia para chegar naquele dia e ficar bem. Só que depois, com 2, 3 dias, volta tudo ao normal. Tanto é que eu falei para a Luísa, Luísa, última competição da sua vida, primeira e última, né? Ah, mas eu estou ficando muito magra, eu estou definhando. Não tem problema, espera o processo. Depois de 2, 3 dias vai voltar ao normal. Aí ela vai e manda uma mensagem outro dia de agradecimento, fala assim, eu quero ser biquíni, achei minha vida na competição. Eu falei, eu mostrei para minha esposa, foi aqui, o Iguita que mandou isso. Falei assim, aqui, meu bem. Aí ela, Mas sabe, não foi por gostar, só por gostar do corpo biquíni, não, porque achei mais fácil, em questão de alimentação. Mais fácil preparar. Meus dias, eu que sempre comi muito, porque eu fiz bulking a vida inteira. Sim. Demorava para me preparar lá os 400 gramas de macarrão e não sei quanto de carne. Era tudo muito demorado. A preparação do meu dia já é muito corrido. Para me preparar a minha alimentação era muito demorado. Na biquíni eu comia quase nada. Então, assim, 5 minutos ali eu fazia minha janta. Tipo assim, ficou mais prático. Então, pela praticidade, e sim, no dia eu me senti muito elegante e tudo, no dia, assim. Aí eu simpatizei. Luísa, quem te viu, quem te vê. Não, ela voltou treinando. Isso aqui é uma ogra, tá, gente? Isso aqui é uma ogra. Vocês têm que ver isso aqui no palco, causando inveja na mulherada lá embaixo. Não, e é legal que principalmente nos vídeos que a Luísa fez no dia da competição, a gente consegue ouvir vocês gritando. E não era pouco, não. Abre as costas, Luísa! E foi super importante, tá? Sim, eu percebi. Na hora que ele falou, você ainda deu aquela encaixada. O Ítalo dizia que não conseguiu. Antes eu subir, ele me falou que não conseguia ver os hábitos, não conseguia ver a plateia, não conseguia ver nada. Eu falei assim, caraca, como é que eu vou só ver a mesa da arbitragem, que a luz O que eu vou fazer pra me entender, pra me corrigir, pra me saber? Porque, tipo assim,
eu sabia o que tinha que fazer, mas às vezes você tá lá em cima e você não sente. Até Você sabe que o Ítalo tá lá embaixo. Eu não sei, tipo assim, eu tava com dificuldade de fazer as poses ainda. No De dia sorrir. anterior eu tava com dificuldade de sorrir, fazer pose, eu tava com dificuldade. Então, tipo assim, escutar, eu sabia que seria bom pra mim, eles me falando, eu ia saber o que fazer. Só que o Ítalo falou que não tinha como ver. Aí eu falei, tá bom, né, vamos lá fazer o meu melhor. E pronto. Eu só vi o E David eu fui lá, a que era primeira a um subir. brutamonte blusa branca, eu conseguia ver. O David ficava assim, Luísa, grita pra mim que eu não tô aguentando mais. Vem cá, grita aqui. Não, e você escutou os deles? Lindo! Eu fiquei muito empolgada. Foi o diferente, né? Que o seu estímulo foi aquela dopamina e o dele foi a orientação. Você falou, lindo, inflou, cresceu todo. Ele você falou, abre as costas, Luísa, já? E eu escutei, ele falou, eu escutei tudo. Eu li o que os árbitros falavam pela boca, tipo assim, a leitura labial, eu via eles perfeitamente. Tem uma hora até que eles mandaram eu olhar pro árbitro, porque eu ficava olhando pra eles lá atrás, pra poder entender, escutar e corrigir. Mas eu vi tudo, eu consegui. É impressionante como que foi assim, sei lá, 2 minutos, 5 minutos de palco. Parece que todos seus sentidos aguçam. Parece que foi um momento assim, de 1 hora. Além de ficar, eu fui a primeira a subir. E eu não aguentava sustentar a pose muito tempo. Eu tinha que sustentar a pose muito tempo. Eu ficava perdida. Você me viu cambaleando? Quase caindo no pó? Foi na hora de premiar. Muito disse que eu não vi. Na hora de premiar, eu dei uma cambaleada no salto assim. Eu falei, pronto. Mas não, ali tá ótimo. Acabou. Não, mas depois Ali que já já vão te tava, entregar o prêmio, você cai e ainda vai dar um rolamento e A levanta. mulher, eu não conseguia pensar, você vai no automático. Você vai no automático. E eu fui a primeira a subir e a moça ainda deu uma orientação meio errada. Na verdade, ela não deu orientação. Então, tipo assim, eu que era totalmente inexperiente, eu não fiquei igual o Ítalo, eu ficava assistindo vídeo disso, daquilo, o dia inteiro via informação, eu não fiquei vendo. Tipo Na assim, verdade, eu a só sua ia... ansiedade foi um pouco mais pessimista, né? Você falou, não vou ficar vendo porque... Tipo, na verdade, eu tava... Não, Minha eu vi cabeça o que eu tava queria cheia ver daquilo. mesmo, o que eu ia fazer lá. Eu tava cheia. Cada competição é diferente, só que, tipo assim, você tem um norte. Mas lá na hora é muito tranquilo, eles explicam bem, falam que a árbitra de palco ela vai te auxiliar, Mas auxilia. comigo não foi. Na primeira vez que eu subi, ela falou só... A mulher acho que tava com pressa, porque a competição atrasou. Aí ela só falou, vocês vão entrar e vai pro meio. Tipo assim, não era pra vir por trás, ir pra frente e depois ir pro lugar. É que a mulher é diferente. Era muito além. Sim. Aí não, aí eu fui direto pro meio. Aí eu acho que as outras... Eu não sei como que as outras fizeram, mas depois eles corrigiram nós 3. Falou com nós 3, não, vocês têm que parar ali atrás antes. E eu falei, pronto. E isso foi na estreia antes, né? Eu falei, não tive tempo de mostrar o físico, pronto, passou... E suando. O meu corpo ficou sequinho. Aquilo perfeito. que já tava sem água, Mas né? aqui, É que o holofote a lá boca fica muito seca, perto. Sim. a boca fica muito, muito seca e suando aqui de lado. Eu com medo do cabelo tá grudando e tá horrível, sabe o quê? Eu achei muito engraçado, porque eu tava muito nervosa. Tava muito. Você reparou? Eu tava muito no palco. Deu Tava, risada. Não conseguia sorrir. tava extremamente nervosa. E o pessoal de fora, tipo, os amigos, o pessoal que tava assistindo, percebe. falou que parece que eu nasci no palco. Que eu tava ali me sentindo em casa. Mas Que você, é isso, gente? você estava muito nervosa. Quando você entrou no palco, você não demonstrou nervosismo para nós. Que é a parte mais importante. Sim. É. Você podia estar nervosa, tava querendo numa arrancar cabelo, euforia mas enorme. quando você entra, aí você dá o recado que você veio para dar. E é isso que aconteceu. Seu cabelo estava bonito, sua pele estava bonita. Cadê seus dentes? Você começou a sorrir, antes você não sorria. Então, teve um conjunto. Então, tipo assim, a noite foi uma noite muito mágica. E eu falei com você, tipo assim, ó, o dia é um dia muito bom. Eu duvidava. Até o cheiro do Protan lá da tintura é legal. Isso eu gostei, tá? Você fica com saudade daquele cheiro. Aquela Porque o meleca. dia é o dia de É o que mostrar toda a gestão que você administrou o seu corpo até aquele dia, né? Tipo assim, começou com um projeto, tipo assim, vamos competir? Vamos. Vamos. O que tem que fazer? Dieta, treino, aeróbico. De que jeito? Desse jeito. Posso sair da dieta? Não, só quando eu mandar. Aí de vez em quando eu vi que estava muito abatido, vai almoçar ali, tem um restaurante bom ali, vai lá, não vai sobrecarregar não.
Mas aí era tipo a refeição livre. Mas era livre ou era livre? Era contado. Algumas recomendações. Livre Porque tem contado. um rapaz chamado Ito que ele acha que livre é tipo tá morrendo de fome. É Tá? duas pizzas de sair. Ele falou almoço livre, a gente entendeu dia livre. Era Aí isso. no meio do caminho, aí um manda mensagem: caramba, eu saí da dieta, meu corpo reteve muito líquido. Calma. Lembra na Bíblia que fala, vai, não peques mais? Então, esquece esse pecado, porque o diabo quer que você fique preso nele. Sim. Ele que é o acusador, sai dele, continua a dieta. Aí continua o processo. Qual o processo? Dieta, aeróbico, treino. E cada vez a dieta ficando mais restrita, aumentando o aeróbico e treinando da melhor forma que pode. Sim. Para quê? Para que no dia toda essa gestão de treino, dieta, aeróbico, suplemento, dê resultado. E lembrando, tá, pessoal? A Luísa não comeu ovo, Luísa. A Luísa Não. detesta ovo, tá? A dieta dela Nem teve ovo, frango não. direito. Nossa! Mas Todo mundo me então, vinha perguntar um isso. desafio do Nutri, né? É, porque eu te pensei, tem a Virgínia colocando a dieta do ovo, né? A Que é Luísa um dieta sem marketing ovo. para lançar o whey dela. E tem a Luísa que Não comeu. eu não como ovo. Tá bom, é quem te falou que Tentei, e quem te comecei. falou que precisa de ovo? Não precisa, é barato, mas não precisa. Vamos ter Eu outras cheguei fontes. falando, sou a fisiculturista que não come ovo nem frango. Que tipo de fisiculturista É, você ficava é? falando comigo, vai dar certo ou não vai dar certo? Maravilhoso aí. E mostrou que vai, né? A Vai. versatilidade do conhecimento é Eu justamente sempre isso. falo, eu vou de acordo com o cliente. Se o cliente achar que dá para fazer assim, o que você gosta de comer? O que você não gosta? De jeito nenhum. Então tá bom. Isso é fundamental no trabalho do nutricionista, gente. É. Porque muita gente já chega colocando empecilho assim. Vem, às vezes, muita gente perguntando pra gente. Inclusive, deixa, eu não aguento mais falar de você, tá? Bom, Eu ia falar. espero que seja Todo coisa mundo boa. conhece só coisas boas. Pode ter certeza. Todo mundo vem perguntar e chega falando assim, mas e como é que é a dieta dele? Porque eu não consigo tomar café de manhã. Não é? Falei, gente, como é que é a sua? Primeiramente, eu pergunto como é que é a minha, né? Falar, a minha é de acordo com o que eu preciso, com o que eu gosto. Pão. Com o que eu gosto. Agora você vai chegar pra ele, a primeira coisa que ele vai te perguntar, o que você gosta e o que você não gosta. Aí que tá o desafio. Em Eu cima sempre parei disso nessa que etapa. ele vai passar. Pois é. Mas por quê? Porque eu tenho uma dificuldade gigantesca, minha alimentação é extremamente, vamos dizer assim, um pouco infantilizada. Então eu tento fazer o melhor que eu posso nas condições que eu tenho. Por exemplo, uma coisa que é impossível de ficar livre da minha dieta é leite. Leite, tudo que eu gosto na vida, desde o prato do almoço, por exemplo, eu gosto de fazer um macarrão a molho de queijo. Aí de sobremesa, um doce de leite. E aí, no café da tarde, uma vitamina de leite com banana e mamão. E de noite, um copo de leite com Nescau. Então, assim, eu entendo a complexidade de você montar toda uma dieta com uma pessoa que também é inflexível. E isso traz todo resultado complicado. também. Que era o né? meu caso. Muitas das vezes tem nutricionista que vai trabalhar com atleta e não é porque é atleta que ele é uma máquina. Sim. Tipo assim, te dar um exemplo. O cara não gosta de comer ovo, caso da Luísa. E aí? Vamos arrumar outras fontes de proteína que dê para suprir isso. Mas o cara, não, você tem que comer ovo. Aí a pessoa já começa a criar uma resistência dentro dela. Até porque faz parte do psicológico também, né? É tipo assim, poxa, eu não gosto de ovo, tem que comer isso aqui? No Como é que ela vai início. comer aquilo? Sim. Né? Quais hormônios que elas vai liberar que vai atrapalhar, inclusive, o resultado dela? No início a gente Né? tentou, né, David? Eu tentei comer ovo algumas Até vezes. aquilo que a gente gosta, Eu a gente falei- enjoa. Pois é, eu falei Sim. com ele assim, não, tô disposta a tentar. O que você mandar, eu vou fazer. Pode colocar aí. Aí colocou. Aí eu fui comendo. Comi uma semana. Ketchup. Aí comecei a usar ketchup demais. Eu falei assim, já não tá bom. Isso aqui. Tô comendo, em vez de Aí comer eu ovo com tentei- ketchup, tava comendo Ketchup ketchup com com ovo. E eu nunca tive hábito de usar ketchup, não. Tá lá em casa nem tinha. Sim. Aí eu experimentei uma vez, vi que tirou o gosto do ovo, comecei a comer. Eu falei, não, mas aí já não tá certo, porque eu tenho que comer o ovo. Se eu usar muito ketchup aqui, eu já tô subindo muito mais a caloria. Aí eu falei com o David, David, já não tá dando certo o ovo, não. Aí ele foi, trocou. Substituiu E Beleza. qual que foi o plano alimentar? Qual que foi a estratégia que você usou aí nessa bastante adequação? whey. O Whey Protein, que é um suplemento em pó, né? Tipo assim, às vezes a pessoa fala assim, mas suplemento faz mal. Gente, suplemento nada mais é para suprir uma carência de tempo
e nutricional. Sim. Exemplo, eu costumo muito falar, a mãe parou de amamentar porque o leite secou, alguma coisa. Ela vai suprir com o quê? Leitinã, Aptamil. É um suplemento. É a mesma coisa do atleta, né? Tipo assim, a Luísa não está comendo ovo, mas o que substitui a proteína? Sim. Aí vamos lá, um whey protein, um filé de tilápia, às vezes um frango. Ah, mas peito de frango é ruim. Mas quem te falou que você não pode comer uma sobrecoxa, Sim. uma coxa? Quem te falou que você não pode fazer um frango moído, untar ele ali com alguma coisa e fazer uns bifezinhos para ficar tipo um bolinho mais gostoso? Então, às vezes as pessoas, muitas das vezes, elas colocam uma desculpa antes de tentar. Sim. Para justificar a não tentativa, A né? não tentativa. Eu costumo falar muito isso. As pessoas, elas têm que chegar no consultório e riscar a palavra desculpa. Ah, eu tenho problema de tireoide. Beleza, você esforça um pouquinho mais para emagrecer. Ah, porque a minha família toda é obesa. Beleza. Você já fez dieta? Já. Você se persistiu? Você conseguiu? Ah, não. Então vamos buscar uma frequência. Esquece a dieta. Vamos buscar uma frequência na academia. Está frequente? Agora vamos buscar uma frequência em alimentar um pouco melhor. Está frequente? Agora você quer o quê? Eu quero melhorar. Então vamos buscar uma excelência. Sim. Né? Eu gosto sempre de trabalhar por simples, para depois a gente vir para o complexo. Claro. Né? E eu sempre gosto de trabalhar com o cliente e perguntar o que você não quer que tire da dieta de jeito nenhum. No seu caso é o leite? Beleza, vamos tomar um leite Itambé Pro. Tem 13 gramas de proteína, já melhorou. É maravilhoso, né? Isso aí, tipo assim... Tudo tem jeito. Eu acho que as pessoas colocam muita dificuldade nas coisas, sabe? Sim, sim. Eu costumo falar que as minhas dietas são muito simples, porém dá resultado. Sim. As pessoas hoje em dia, elas estão tendo uma crise de identidade. Com certeza. Elas sempre querem um algo novo para buscar que aquilo vai dar o resultado que ela quer. Sim. Só que o resultado já está dentro da gente. É nós que vamos fazer o resultado dar certo. Sim. Né? Tipo assim, a pessoa tem poucas condições. Não é um alimento milagroso. Vamos pegar lá o Dino, por exemplo. Ele teve poucas condições. Ele comia o quê? Ovo. Ovo, uma batata doce, que era barato. Arroz, tal. salsicha. Só que a genética do cara era tão boa e a Abençoada. persistência em acreditar que ele daria certo fez ele ser, no ano passado, o fisiculturista mais famoso do Brasil. Sim. Né? Então, tipo assim, pessoal, entenda o seguinte, não é o algo novo que vai fazer você melhor, é você se transformar a pessoa nova que tem dentro de você, jogar essa pessoa velha, essa pessoa que acha que vai dar errado, essa pessoa pessimista, essa pessoa que, já tentei de tudo, será que tentou? Uma coisa é tentar, outra coisa é conseguir. Né? Quem tenta sempre perde. O negócio é você pegar e fazer até o final. Exatamente. Né? E aí que entra a parte da gestão. Né? Você gerir bem o processo de vida. Que vida que você quer? Você quer uma vida que seja abundante para você também ser um exemplo? Né? A gente tem aí a Esther, que é amiga do pessoal aí, ó. Veio de obesidade lá de 110 quilos e já está pensando em competir. Olha que legal. Muito. A história Entende? dela no palco vai ser... Na mente dela, eu converso muito com ela, a mente dela ainda tem a obesidade dentro dela. O resto da vida. Sim. Aí eu falo assim, Esther, esquece, não é gorda mais não. Teve um dia que ela chegou lá no meu consultório, eufórica, triste. O que você está precisando, Esther? Não sei. Eu falei, eu já sei o que é. Ela, o que é? Você vai embora hoje, você vai comer 4 pedaços de pizza, vai comer um chocolate, amanhã você vai acordar, vai comer um pão com ovo frito, com manteiga. Ela, você está falando sério? Eu falei, tô. Faz isso hoje, faz isso amanhã e meio-dia você me fala o que aconteceu. Nossa, eu estou muito bem. Nossa, era disso mesmo. Falei, claro, você está seguindo tudo muito à risca, mas esquece que tem a parte do humano. Sim, com O seu certeza. cérebro precisa de ser recompensado. Não somos máquinas, né? Né? Tem gente que eu atendo que gosta muito de doce. Eu coloco lá. Caso não consiga comer o doce, aí eu vou e coloco. Gelatina zero, pasta de amendoim com sabor, um chocolate 70%. Mas como que é para comer? Coloca na boca e espera o cérebro ser recompensado. Sim. Não engole. É isso Não que engole, coloca na boca e espera Sim. o hormônio do prazer sentir. Poxa, peraí, o que é isso aqui? Chocolate? É chocolate, calma. A fome hedônica, né? Espera. Porque a pessoa pega uma caixa de bis quando vê, já acabou? Esse sou eu.
Eu comeria outra, aí você cagou o físico todo. Tudo, né? Isso foi uma coisa muito interessante que aconteceu na minha cabeça também. Porque eu era louca do doce. Né? Ficava assim, todo dia tinha doce. Praticamente eu controlava, melhorei muito. Antigamente era depois do almoço, depois do café da tarde, depois da janta. Quando eu comecei a preparação já era 2 vezes na semana, já era assim. Mas ainda sentia aquela necessidade. E o David tinha opção. A dieta o tempo inteiro tinha pra mim a opção lá. Paz de amendoim ou gelatina. Até quase os finais ali. Não teve um dia que eu comi. Assim, se eu fiquei morrendo de vontade, eu comi o doce. Não teve nenhum dia que eu segui isso. Por quê? A minha dieta acabou sendo muito gostosa. Não tinha açúcar, mas tinha Gosto. o Fruta. Sabor doce, porque tinha fruta. Gosto de trabalhar com tinha fruta, whey, quem gosta de doce. o creminho de whey ali, tudo pra mim tinha um sabor doce. A minha dieta tinha muito sabor doce. Bateu uma gelatina 0 com whey protein. Tinha tudo isso. E só o almoço e a janta que era salgado. O resto tudo tinha sabor doce. Sim. Acabou a competição, eu pensava que eu ia ficar louca querendo doce. Eu não quis, eu queria salgado. Sim. O Ítalo tava louco no doce, que não ligava muito assim, né? Acabou a competição, comi 20 pedaços de pizza. E eu queria salgado. Foi logo no rodízio, falou assim, hoje Não, eu foi vi... lá no backstage mesmo. Eu tinha que esperar a Luísa, que a competição dela foi mais ou menos 6h30. Aí me acabou 1h30. De lá eu fiquei conversando com ela lá dentro, comendo. Nossa! E eu querendo salgado e água, e fruta. Achando que eu ia sair lá louca no panetone. Hoje que eu comi o panetone que eu guardo, que eu comprei, que eu ganhei pra comer depois da competição, eu comi ele hoje. Como que a mente humana é? Olha que loucura. Não, tudo que a gente queria comer, planejou em comer, a gente ficou... Eu queria comer um pote de paz de amendoim inteiro. Até falei que você quer dizer. Porque a gente só podia 15 gramas, a gente queria o pote inteiro. Eu coloquei paz de amendoim na boca depois, na segunda-feira. Eu falei, nossa, pelo amor de Deus, que tem ruim. Olha que loucura. Você começa a voltar o paladar agora, mas mesmo assim... Tudo é treinar. A nossa mente Tudo é treinável. E eu peguei os dois viciadinhos em açaí. Sim. Nossa, nem fala, né? Ah, é açaí. Eu falei, gente, tem que dar um tempinho no açaí por um tempo aí, tá? Até quando? Até quando eu falar que pode. Espera, vai dar certo. Mas isso é As nossas refeições fantástico, né? livres. E isso eu falo que é muitas vezes uma luta mesmo de mentalidade, né? Porque igual a gente falou no nosso último encontro, até um parâmetro que eu fiz com a síndrome de Pica, né, com as mulheres gestantes que começam a ter uma anemia ferropriva, uma queda da ferritina, fica querendo comer ali barro, telha, tudo que seria uma fonte de ferro, porque por que você está comendo isso? Você gosta? Não sei, eu não gosto disso, não quis comer isso, agora estou com vontade de comer barro, o que é isso? Estou ficando doida? Né? Querendo suprir. Então, exatamente. Então, eu percebo também uma posição muito importante que você ocupou até no desempenho dos dois, David. É muito mais do que um nutricionista, né? Você funcionou para eles aí dentro de uma psicologia de performance. Porque é essa mentalidade de você sempre trazer para a pessoa, antes de qualquer coisa, mostrar, esse é o seu objetivo, esse é o seu propósito. O que você está fazendo agora é por isso. Porque se você não falar isso com a pessoa, o cérebro dela vai fazer ela propositalmente esquecer esse objetivo. Eu costumo falar com as pessoas que um dos diferenciais meu com relação a alguns nutricionistas, que eu já trabalhei com alguns, é que você escrever a dieta é a parte mais fácil. Você entregar um papel para um cliente não quer dizer que ele vai fazer. Então, muitas das vezes, é 90% conversando com o cliente, explicando, convencendo, quebrando muitas das vezes alguns padrões que ele tinha, algumas crenças limitantes. Sim. Na maioria das vezes vem crença limitante exagerada. Então você conversa 90% com o paciente. Conversou, aí os 10% é você escrever a dieta e o cara olha, ou então a mulher olha, peraí, eu achei que ia ser mais difícil. Porque a pessoa chega cheia de preconceitos, né? Sim. Cheia de preconceitos, formados ali, tipo assim... Consolidados. Dieta é chato, não vou conseguir, é mais um que eu vou e não vai dar certo. Eu falo assim, não, gente, comigo tem que ser diferente. Então, eu chego ali, converso 90%. Os 10% é escrever a dieta da pessoa. E aí? Caramba, tá mais fácil do que eu pensei. Eu falei assim, é isso que eu queria que eu não falo, né? Sim. Mas é isso que eu queria que seu cérebro pensasse. Sim. Tá mais fácil que você pensou. Exatamente. E eu gosto de fazer retorno com 20 dias. Por quê?
porque a gente entende que quanto mais tempo a pessoa vai ficando em dieta, né, a tendência é o corpo, tipo assim, começar a se sabotar. Sim. Então, com 20 dias, já dá resultado? Dá. Então, a pessoa, caramba, com 20 dias eu consegui esse resultado? Se eu me empenhar mais, Sim. vou ter mais resultado ainda? Então, vamos para cima. Esse negócio de retorno com 30 dias, 40 dias, eu não gosto. Sim. Por causa disso. Porque você tem que ter essa proximidade com o cliente. Ele tem que ter um retorno, tipo assim, poxa, é igual aqueles prisioneiros, né? Faltam 19 dias, 18 dias. Então, quando você chega lá de novo e você vê um resultado, você fala assim, tá vendo? Só depende de você. Sim. Ah, mas a sua dieta foi muito boa. Não, não foi eu que fui bom, não. Foi você que foi bom em pegar tudo que a gente conversou, absorver e transformar em resultado. Não adianta a dieta ser boa se não comer. Se você não comer a dieta. Transformar em resultado. Sim, sim. E o resultado vem. Vem, e eu falo que muitas vezes no corpo, apesar das ciências humanas, né, as ciências de saúde não serem uma ciência exata, eu coloco nesse ponto principalmente de homeostase do organismo, de controle e equilíbrio, né, um pouco fora do que vocês fizeram, porque é um desempenho esportivo, né, mas esse ponto de homeostase é o ponto que o seu corpo quer ir. Você só precisa convencer ele a isso. Essa história de, não, mas a minha família inteira é obesa, então a minha obesidade é genética. Na verdade, sua obesidade não é genética. O seu comportamento é moldado pelo meio que você foi criado. Sim, com certeza absoluta. Então, se você mudar o seu meio, você muda o seu comportamento. E isso para tudo. Para tudo. Né? Para tudo. Financeiro, para questões religiosas, para questão de alimentação, de física, aí vai. Sim. E as tribos se encontram, né? Sim. Esses dois podem ir embora lá para os Estados Unidos, que eles vão para academia, vai encontrar pessoas que gostam de malhar, que gostam de competir. E é um meio, né? É quase uma lei da atração mesmo, né? Aquilo que você manda para o universo, você recebe de volta, mas não nessa forma, vamos dizer, mística, mas de uma forma racional, né? Sim. É claro que Sim. se você é uma pessoa que você se dispõe a ter saúde, você vai procurar os meios para isso. Sim. E no caminho você vai encontrar pessoas Você- que estão buscando a mesma coisa. Você é a Assim média como a daquelas face. pessoas com quem você convive, né? Se eu me exatamente. colocar no lugar de pessoas que são de uma maneira que eu não concordo, eu vou Você vai se acabar afastar delas. ficando, ou eu fico igual, ou eu me afasto e procuro a minha tribo, né? Isso. E na Exatamente. psiquiatria infantil eu falo muito isso com os pais. Porque os pais eles ficam, mas o menino tá fazendo isso, o menino tá fazendo aquilo, o menino tá fazendo. Aí a primeira coisa que eu faço é, nada vem do nada. Se ele tá fazendo isso, é porque ele tá repetindo algum Alguma comportamento coisa que ele tá vendo. E segundo ponto, não, mas meu filho só gosta de comer biscoito passatempo de noite com leite com Nescau. Quem que compra o passatempo? Não, às vezes eu pego o dinheiro e vai lá. Eu falei, de onde que ele pega o dinheiro? Exatamente. Então, assim, é tudo uma questão, não necessariamente de controle, mas de estímulo. Quando que essa criança, o que essa criança ligou ao fato de comer passatempo todos os dias? Qual que é a memória afetiva dela ligada a isso? Então, a gente entra... Por que você come biscoito recheado? Eu como todo dia, essa criança sou eu. Por que você gosta tanto de biscoito recheado assim, cara? Eu tenho história. Minha avó todo dia me dava R$2. Eu ia lá e comprava biscoito recheado todo santo Na dia. verdade, aí existem dois fatores, né? Eu vejo assim. Uma é o fator de a pessoa, às vezes, sempre quis comer um biscoito recheado e não tinha condição financeira para aquilo. Ou ela sempre comeu, né? Ou então ela sempre comeu. Sim, Então, sempre comeu, aí vem aquele paladar mais adocicado. sim. Aí o nutricionista tem que desdobrar para colocar, às vezes, um biscoito recheado para a pessoa. Por que não? Eu costumo falar, até o caso da Niessa lá, que foi na Wellness, Sim. foi um caso bem diferente. Porque o Júnior, ele não é nutricionista, ele está fazendo nutrição e ele não tem aquele feeling ainda para a competição. Ele falou, David, eu estou com essa menina aqui e eu queria que você me ajudasse. Ela está comendo assim, assim, assim. Eu falei, quem passou a dieta? Ele falou, eu. Falei, beleza. Faz isso. E eu não calculo calorias, tá, Gustavo? Porque para mim cada corpo é um corpo. Por isso que eu gosto de conversar muito. Sim. Você tem quantos quilos, Gustavo? Deixa eu te perguntar. Eu tenho 85. Mas, por exemplo, você tem 85 quilos. Se você for em alguns nutricionistas, eles vão calcular calorias para todas as pessoas iguais a 85 quilos. Só que as pessoas são diferentes. Sim, composição. Completamente diferente. Sim. Dorme diferente, o dia é diferente, a agitação é diferente, o trabalho é diferente. Beleza. O que eu fiz com ela que ele ficou assustadíssimo?
Eu falei, faz ela comer assim, 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 assim. Aí ele calculou, ô mestre, você tá ficando doido? Eu falei, por quê? Cara, a gente tem que secar ela, você aumentou 900 calorias da dieta dela. Eu falei assim, eu sei que aumentei. Ela vai secar? Eu falei, dá 10 dias. Ele, caramba, cara, ela secou mesmo. Mas por quê? Porque ela estava precisando comer para aumentar a massa muscular. Ela estava comendo muito pouco. Sim. Então, vamos aumentar a massa muscular. Aumentou a massa muscular, o metabolismo aumenta. Eu acho que é isso que me segura, porque eu como absurdamente, mas eu faço 2 refeições ao dia. Entendo. Eu não sei fazer, tipo assim, levantar e tomar um café da manhã. Quando eu estou lá em São Pedro, na casa da minha mãe, eu tomo essa vitamina de banana de manhã. Mas aí é uma porrada. Olha isso, é uma coisa que vem de infância. Por isso que eu acho que o contraponto não é só a alimentação, e também a questão da persistência na atividade física. Porque a minha vitamina de banana de manhã é 900 ml de leite, 6 bananas, meio mamão, farinha láctea, Neston 3 cereais, aveia, bate, toma tudo de manhã. Dá Então. mais ou menos 1,2 litro a alguma coisa. Isso desde a infância. Então, aí, no seu caso, precisaria colocar uma proteína, que seria um whey protein. No caso, você treina? Treino. Então, no seu caso, está faltando. Por quê? Você está dando uma bomba de carboidrato. Uma bomba. De carboidrato. E cadê a proteína? Lembrando que esses 900 calorias que eu aumentei dela, a maior parte foi de proteína. Por quê? A proteína é uma molécula maior. Demora Então, mais tempo pra ser quebrada. consequentemente, você vai gastar mais energia Para fazer a digestão. digeri-la. Então, já é um gasto calórico. A proteína, ela é construtora. Então, se você fez um treino, ela vai, deixa eu construir essa massa muscular que foi denegrida aqui ontem, esse músculo. Então, tem que ter esse trabalho minuciosozinho. Igual você está falando que às vezes você almoça muito e janta muito, certo? Sim. Então, o que vai acontecer com o seu corpo? Ele vai ficar, a homeostase dele vai voltar, vai ficar tranquilinho, o metabolismo desacelera. Por quê? O Gustavo é maluco. Ele só almoça e janta. Então, se eu gastar muita energia, ele desmaia. E o corpo, ele é perfeito. E desmaia mesmo com os dias que eu chego. Porque a minha janta, e é mais uma loucura que eu faço. Eu treino à noite, antes de jantar. Então, minha última refeição foi o almoço. Então, eu saio do consultório direto para academia. E muitas vezes a melhor sensação que eu tenho que meu treino tá bom é porque eu falo que, tipo assim, eu faço uma musculação via Pilates. Porque eu não gosto de pegar muita carga se a minha execução tá ruim. Então, por exemplo, igual eu tava sem treinar por causa daquela lesão do bíceps que eu falei com vocês, eu tô voltando a treinar bíceps com 5 quilos. Pro braço esquerdo, eu sinto que isso tá ridículo. Pro braço direito, eu não consigo acompanhar o esquerdo. Então, por isso que eu não aumento. Eu não vou aumentar até a hora que o braço direito estiver igual ao esquerdo. Então, aí eu aumento o peso. E eu sempre prezo pela execução. Só que uma coisa que me atrapalha no meio do treino é que, às vezes, o teto escurece. Né? Por vezes, mas eu espero um pouquinho, levanto a perna, tomo água e volto a treinar. Mas aí, parece que na hora que eu volto a treinar, eu não comi nada. Mas parece que eu comi alguma coisa, algum carbo, a energia volta, eu faço um treino absurdo, chego em casa, tomo banho e como. E assim, eu acho que, cara, eu não sei porque meu peso ele sempre flutua aí de 82 a 85 quilos, sempre tá nesse patamar, nunca a mais ou nunca a menos, só que eu acho que ele, sei lá, se adaptou. Eu tenho uma boa memória muscular, eu acredito que é a grande responsável por eu não ser obeso, né? Mas eu também tenho uma rotina de treino. E que dia vamos fazer o projeto, Gustavo? Ué, não, eu tô pensando aqui enquanto a gente conversa. Ó. Em janeiro a gente começa, eu te dou garantia que o carnaval vai ser começo de março, 2 meses. Ah, dá para conseguir muito resultado. Dá para conseguir muito resultado, mas essa que é a minha dificuldade de seguir dieta. Por quê? Porque eu tenho comportamento alimentar estabelecido e a minha rotina de vida foi moldada em torno disso, entendeu? Por quê? Por que eu não como antes de treinar? Porque eu já saio do consultório direto pro treino. Então, eu só chego em casa. Por que eu faço isso? Porque se eu chegar em casa para trocar de roupa para ir treinar, eu não vou treinar. Mas para você pensar. Antes de você ir treinar, imagina que você sai de casa o dia inteiro, fica o dia inteiro fora, como é que é? O dia inteiro fora. Então, aí que entra a parte do suplemento. Imagina que você, antes de treinar, tem ali uma coqueteleira
com uma dose de whey e 3 colheres de sopa com mucilon, que é um carboidrato que entra rápido na célula. Memória afetiva aí. Entra rápido na célula e segura energia. Então, antes de treinar, você pega aí essa coqueteleira ali que está seco, o pó seco, né? Coloca um pouquinho de água, misturou, bebeu. Já nutriu com proteína e carboidrato. E não gastou 5 minutos. Então, você não gastou nem 1 minuto. No meio do caminho, você já faz isso. Só que o que acontece? É a questão de se organizar. Se organizar. Eu falo isso para todos os Se meus não pacientes. se organizar, aí você come besteira ou não come nada. Ou não come nada. Entendeu? Ou você para e come um pastelzinho ou você não come nada. Cara, e tem dia que é absurdo, cara. Tem dia que eu faço um jejum de quase 24 Acredito, horas. eu já fiz Porque também. na quinta-feira, por exemplo, eu atendo em 3 municípios. Eu atendo em Matipó, Sericita e Rio Casca. Então, muitas vezes, o tempo que eu teria para estar almoçando, eu tô na estrada. Sim. Então, assim, eu não tomo café da manhã, minha última refeição foi a janta. Aí eu não almoço, aí eu atendo o dia inteiro, treino e janta. Na problema é o verdade, estresse, aí, a na gente não verdade, quando ele vai percebe. jantar. E aí, o nesse cérebro- dia é o dia que eu como cérebro- menos o cérebro- na janta. É quando eu como menos. O cérebro dele fica também tentando se recompensar. Tipo assim, poxa, eu trabalhei o dia inteiro. Eu mereço comer isso. Sim. Eu mereço comer aquilo. Não, mas eu No acho final que de semana eu vou comer. a minha energia... Mas isso aí que acontece. Final de semana eu vou comer. Final de semana Mas eu vou comer. nesse dia Tem tempo específico também. é o dia que eu como menos na janta. Porque parece que eu chego de noite e eu não tenho energia para comer. O corpo aí começa a Tá tão guardar cansado, energia. quer É. descansar. Exatamente. Então, assim, eu como aquilo ali, o pouquinho que dá, E na deito sua e casa, pago. como que é o hábito? Tipo, seus pais tinham o hábito de tomar café? Não, Sempre tem. teve? Sempre teve. Só que Você lá em foi- casa, na verdade, ninguém nunca encontrou no café da manhã. Porque meu pai saía primeiro, minha mãe saía depois e eu saía terceiro, entendeu? Então a gente nunca se encontrou, nunca teve um café da manhã em família. O que era família era almoço, entendeu? Então. Pra você era a refeição mais importante. Exatamente. Ficou sendo a Ó, refeição. só resumindo os 2 tipos de perfil que a gente encontra no consultório, assim, no caso de nutrição. O magro, ele fala que come de tudo, muito e não engorda. É mentira. Geralmente o magro almoça muito e janta muito. Geralmente. Não toma café da manhã. Você já começa já, não, isso aqui é facinho de dar resultado. O que está acima do peso, o obeso, ele já vem com aquela desculpa, eu quase não como nada e engordo. Ele fala assim, eu nem janto. Eu tô assim, mas só se o ar tem caloria. Exatamente. Aí você vai monitorar a pessoa come um monte de besteira O dia e inteiro. final de semana ainda faz a parte da supercompensação. É. Né? Que é o que aconteceu com o efeito rebote do pessoal. O que é o efeito rebote que eles estão falando aqui? Ah, o Ítalo recuperou 12 quilos depois do campeonato, a Luísa 10 quilos. O que é o efeito rebote? É o corpo entender que você pode passar por aquele processo de novo e ele faz uma supercompensação de água, sais minerais, carboidrato, proteína e excreta pouco. Aí passa-se lá uns 3, 4, 5 dias, aí o corpo começa a entender que, poxa, eu posso eliminar isso aqui que eles não vão Tá fazer essa tranquilo. privação de novo, não. Isso é a mesma coisa do efeito rebote que acontece com quem faz dieta só dia de semana, chega sábado e domingo, a pessoa extrapola na dieta de novo, tipo assim, esquece a dieta. Então o corpo super compensa. Aí dá aquele efeito que a gente chama de efeito sanfona. A pessoa, sexta-feira, está teoricamente mais murchinha, na segunda-feira de manhã está toda retida de novo, porque o corpo super compensou. Então, o que eu posso falar para vocês aí que querem melhorar é não tem assim um mistério. É seguir um projeto Um projeto. e também trabalhar com datas. Eu acho importante, né, a gente ter datas na mente, tipo assim, te dar um exemplo. Tem muita gente procurando agora para fazer dieta. Eu falo assim, poxa, e o Natal, Ano Novo? Vamos começar dia 2 de janeiro? Vamos fazer um projeto do carnaval. Tem que ser racional, né? Isso, depois a gente conversa sobre outra coisa. Vamos fazer um projeto do carnaval. Ah, mas eu posso melhorar quanto? O que você quer melhorar? Vai depender do seu empenho. Sim. O que você está disposto a se doar para você ter esse projeto de carnaval? Ah, eu posso fazer aeróbico de manhã em jejum? Posso. Eu posso fazer 2 horas por dia? Pode. Posso treinar? Posso. Então você vai fazer assim, assim, assim. Ah, eu posso fazer só um aeróbico. Ah, eu posso só treinar.
Aí eu vou administrar a dieta de acordo com as calorias que a pessoa precisa para ter um bom resultado. Sim. Né? Mas é bom trabalhar com data. Mulher, então, é fantástico trabalhar com data. E você ajusta a dieta, por exemplo, igual no caso da Luísa, da outra teta, Niessa, não é Niessa. difícil. que você preparou, você faz um ajuste da dieta que respeita o ciclo menstrual ou não faz diferença? Elas acham que não, mas eu faço. Entendeu? Elas acham que não, mas eu sei que tem a parte lá da testosterona alta, né? Que entra lá o 12º, 16º dia. Até o treino muda, né? Sim, muda. Aí tem a parte da progesterona que aumenta, aí começa a pessoa começar... Elas acham que não, mas, por exemplo, eu aumento um pouquinho mais de fruta, diminuo um pouco mais daquilo, nesses períodos, para elas entenderem que... E é muito fácil entender quando a mulher está precisando de comer um pouquinho mais de caloria, está precisando comer um doce. Não, hoje é dia de sair da dieta. Essa aqui foi o de Caratinga, ela estava meio triste, eu estou assim, tem um restaurante ali assim, você vai comer 400 gramas. De quê? Do que você quiser. Mas come 400 gramas. Aí ela falou assim, tá bom. Aí ela tá assim, nossa, eu quero voltar naquele restaurante de novo quando eu acabar de competir, porque lá é muito bom. Tem muita coisa gostosa. Lá tem minha variedade mesmo. Mas A gente já tinha ido calma. lá um dia, né? Só que comendo a dieta, É. né? Pra quem tá nesse projeto ali, é tipo a Disney, né? Aí no você outro vê as dia coisas ele foi, aí. falou livre. Eu falei, não, 400 gramas. Mas trabalhar com mulher é bem mais difícil, por causa das questões hormonais. Das oscilações. E não só isso, né? Porque, tipo assim, a gente tem a cultura no nosso país da mulher, ela ser mãe, dona de casa. No caso da Luísa, não, mas, por exemplo, não é mãe ainda. Mas é dona de casa, é namorada, trabalha, né? Tipo assim, tem que lavar uma roupa, tem que... Ah, mas por que como não faz isso? A gente tenta fazer, mas é uma questão cultural do brasileiro, Sim. né? E ainda tem que fazer dieta, ainda tem que se sentir bonita, É como uma estar sobrecarga a bem. mais, né? Acaba Então, vendo ser isso. mulher no Brasil, eu falo que no Brasil não é uma questão muito fácil não, sabe? A gente tem que respeitar essas peculiaridades. E eu até falo com mulheres, tipo assim, ó, você cuida de sua mãe, você cuida de sua casa, você cuida do seu marido, e quem cuida de você? Aí ela toma um choque de realidade, né? Tipo assim, você sabe qual é o dia mais importante na sua vida? Ela, não. Eu falei, quando você vai no salão de beleza ou quando você vai na manicure. Ela, por quê? Porque tem alguém cuidando de você. Sim. Porque Por isso você, muitas você, mulheres você, sempre fazem você isso, está sempre cuidando de alguém. Né? No caso do personal também, está sempre ali cuidando de alguém. Então chega no final do dia, você ainda tem que cuidar de você? Tem. Por quê? Porque, infelizmente, a profissão que a gente escolheu tem que dar um bom exemplo para o outro. Não pode deixar que a casa do ferreiro, né? Seja espeto Pois de, é. de pau. Mas a gente tem que dar esse exemplo, sim. Igual o médico, né? Tipo assim, eles olham, o cara é psiquiatra, não, a vida do cara é perfeito. É. Não, a primeira coisa que eu falo para meus pacientes, ele fala assim, não, mas o senhor acha que é fácil? Eu falei, não acho, não. Eu tenho certeza que não é. Não, você pode ter certeza que eu te entendo perfeitamente. Aí quando você mas- fala isso, aí a pessoa fala assim, ele me entende? Ele é um dos meus. Então ele me entende. Quando a gente fala que você entende a pessoa, acabou. Aí a pessoa fala assim, não, ele me entende. Exatamente, porque todo mundo, e não importa o que venha na frente do seu nome, tá, a nível profissional, você é um ser humano como qualquer outro. Sim. Qualquer outro. O que difere é a forma como nós vivemos e passamos pela experiência com a consciência de estar vivendo aquilo. Mas nem sempre ter a consciência de estar vivendo aquilo vai fazer com que você mude. Eu acho Que a gente muito sujeita a erro, né? importante pensar isso, porque tem muito profissional que acha que o aluno, o cliente, o paciente ali tem que ser perfeito o tempo todo. Você tem que treinar ele para ser perfeito o tempo todo. Mas não, se a gente que Não é. tem esse conhecimento não consegue ser, por que o aluno vai ser? A gente não pode esperar a perfeição do aluno, a gente busca levar a melhoria para ele, igual o Deide estava falando naquela hora. A gente busca responder, né, dar uma experiência melhor para aquele, de acordo com o que aquele cliente busca. Tem Mas expectativas dele. esperar a perfeição não pode, porque a gente não é capaz. Nenhum ser humano é capaz, né? Com certeza, e uma das coisas que eu mais gostei do que você falou no nosso último episódio foi... É uma competição de quem erra menos. Porque todo mundo vai errar. Uhum, exatamente. Complementando o que a Luísa falou também, se você chega à perfeição, o que tem para melhorar? Nada.
Exatamente, né? E eu acho que talvez essa seja a melhor essência do ser humano, ser falho, né? Porque isso sempre nos dá a oportunidade de ser melhor, Isso é melhor, de exatamente. desenvolver. Eu falo isso com a minha filha. Eu falo assim, eu tenho uma filha chamada Nicole, de 9 anos. Eu falo, filha, papai, eu errei. Eu falei, não, mas que bom que você errou. Nós somos feitos de críticas, de erro, de decepção. Se a gente não for criticado, não for decepcionado, a gente não consegue construir o nosso eu. E é exatamente assim. Veja isso como uma oportunidade de você crescer. Ela, como? Você que vai decidir como é que você vai fazer com a crítica. Você vai construir ou vai destruir algo dentro de você? Exatamente. Você quer construir ou quer destruir? Se alguém te chamou você de feia, você se acha feia? Não. Falei, então não dê ouvidos. Ah, mas e se eu me achar feia? Conserta, melhora. Sim. Então, tipo assim, essa parte aí de errar menos na competição, eu até costumo falar, a competição de fisiculturismo, ela é algo muito, muito além do que as pessoas pensam. Por quê? Você não compete com o outro, você compete com você. Todos os dias. Cabe no dia, na avaliação do árbitro, o outro estar melhor que você. Mas isso não faz com que você seja derrotado. Sim. Porque você levou ali para o palco o melhor que você podia fazer dentro das condições que você tinha. Você tem condição disso? Você fez tudo que você podia? Fiz. O ruim é quando a pessoa vai para lá e fala assim, poxa, mas se eu tivesse... Não, eu fiz o meu melhor, mas a outra ganhou de mim. Então, no próximo campeonato, eu não vou para ganhar dela, eu vou para ganhar de mim. Sim. Então, eu tenho que melhorar o que eu preciso para eu chegar lá e ganhar de mim. Sim. E eu acho interessante isso. Você não compete contra ninguém. Você compete contra você. Porque todo mundo que chegou ali e fez o 100%, ótimo, tá perfeito. Perfeito, é o seu 100%, É o não seu é o 100%. 100% do outro. E eu tenho até um segredo para te contar, que não sei se deve ser tanto segredo para você, David, mas que você, eu ia falar um pé, mas você não tem um pé, não, você tem o corpo inteiro dentro da parte da psicologia, né? Então, se um dia você resolver se aventurar por esses campos, eu tenho certeza que isso vai ser de não só um crescimento pessoal para você muito grande, mas principalmente algo que você já pratica. Né? Você só talvez dá um nome de consultoria, um atendimento nutricional, um atendimento personal. Eu e minha esposa, a gente entende que Deus tem esse dom de fazer com que a gente trabalhe envolvendo as pessoas para a gente tentar extrair o melhor que ela tem, sabe? Sim. Eu acho que isso é algo que a gente vem pedindo a Deus para dar discernimento a gente, e a gente tem encontrado. A gente fala que a gente sempre pede para Deus afastar de nós pessoas ruins e trazer pessoas boas. Com certeza. E que, de certa forma, a gente possa falar através, né, do Espírito Santo na vida de cada um. Que é isso que a gente faz. Tipo assim, te dar um exemplo. Depois que a Luísa me conheceu, a vida dela não pode ser mais a mesma. Sim. Lá na frente, ela vai ter alguém que ela vai poder transformar a vida dela também. Com certeza. Lá na frente, o Ítalo vai falar assim, poxa, teve um cara que acreditou em mim e eu também acredito em você, então vem cá, rapaz, espera aí. Ele vai pegar alguma coisa que eu falei, vai pegar alguma coisa que o outro falou, vai pegar uma coisa que o Gustavo falou no podcast e vai criar a cultura dele de também fazer o bem para o outro. Porque nós estamos aqui para fazer o bem um para o outro. Né? Se você vai atender um paciente pensando só no fator de dinheiro, eu acho que não justifica você ter formado, não justifica você estar nem vivo. Sim. Né? Eu penso assim, o que justifica hoje nós estarmos vivos? A gente querer o bem do próximo, né? Porque a Bíblia fala, o amor ao próximo. Sim. Mas antes disso, a gente tem que entender o que é amor. Sim. Para depois a gente doar o nosso amor para outra pessoa. Por isso que vem a segunda parte, como a ti mesmo. Isso, como a ti mesmo. E é aí que muitas pessoas pecam. As pessoas às vezes não conhecem o amor. Sim. Né? Eu peguei a Luísa, estou chorando, Luísa. Porque eu converso com você faz eu chorar. Eu falei, beleza. Você não percebeu, mas tem um tempinho que você não chora. Depois da competição eu parei de... Mas por quê? Porque eu sei que ela precisava de uma autoafirmação na vida dela
para mostrar a mulher forte que ela é, Sim. guerreira, que aqui dentro, aqui, ó, tem uma pessoa forte, que aquela fraca que os pessoal falava lá atrás era apenas algo do passado. Sim. Era uma crença limitante que as Chorou, pessoas Leite. colocavam. Eu sei. Era uma crença limitante que as pessoas colocavam dentro dela. Sim. E ela precisava de se autoafirmar através de uma vitória, de uma conquista pessoal dela. Sim. Só dela. Fruta do próprio porque essa esforço. conquista foi do esforço dela. Então hoje ela manda uma mensagem: cadê minha dieta? Eu quero competir de novo. Eu quero competir de novo. Aí eu vim no carro falando assim: Luísa, eu tinha certeza que você ia ganhar, só que você não tinha. Mas agora eu sei que você pode perder. Naquela ocasião você não podia perder. Então para mim você era uma bomba relógio, que você não podia perder. Porque se você perdesse, o seu cérebro ia te jogar lá para baixo. Você ia sentir a mulher mais feia do mundo, a arrasada, a triste, e que todos lá atrás na infância dela tinham razão. Sim. Só que não, agora você consegue perder. Porque agora você consegue entender que isso aqui é um esporte de ganho, de vitória, de derrota, e que às vezes uma derrota vai te fazer uma mulher ainda mais forte para conquistar voos ainda maiores. Com certeza. E eu costumo falar também, Gustavo, que os maiores campeões, se você for reparar direitinho a trajetória, eles mais perderam que ganharam. Com certeza. É porque é pela fé no processo. Só que é as vitórias que traz essa ascensão para a vida de cada um. É, porque às vezes a pessoa ela perdeu muito no início, ela desiste antes de poder aprender com a derrota. Sim, com certeza. Pega a história do Ronnie Coleman. Ronnie Coleman, para quem não sabe, tá assistindo a gente aí, é o Absurdo. maior fisiculturista da história do mundo. Yeah, baby! Muitas das vezes os caras ficavam assim, o Kevin LeBron ficava assim, cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Ele só perde. Mas quando ele começou a ganhar, ele ganhou, ninguém mais ganhava dele. Aí entra aquela fala, que quando ele ia competir, as pessoas atrás do backstage, lá onde o pessoal pinta, tá, ficavam pensando assim, quem vai ser o segundo? Porque ali era difícil, eles tinham certeza que ele era o primeiro. Absurdo, E era um absurdo. cara que só perdia. Sim. E que ele nunca levou aquele rótulo, talvez, de não tanto- ser o primeiro, como Ele se foi de oitavo justificasse ao o primeiro esforço lugar. dele. Sim, né? os caras falavam lá, tipo assim, cara, ele ia na turnê com a gente, ele do próprio bolso, mas o que esse cara tá fazendo aqui? Ele só perde. Aí, de um campeonato que ele ficou em 9º lugar, no maior top do mundo, ele ficou em 9º, Foi outro campeonato ele, primeiro, depois ganhou 8 direto. Absurdo, né? Absurdo. E até uma frase que você falou aí, David, que me tocou muito também, assim como tocou a Luísa, né? Em relação principalmente a esse processo da caridade, de se doar ao outro naquilo que você dispõe a se fazer. Claro. E tem até uma frase que eu gosto muito, eu sou espírita, e é uma frase de Chico Xavier, que ele fala: Senhor, eu não sou digno de te pedir nada, mas você me permite te pedir só uma coisa, eu te rogo para que me permita ser uma bênção para os outros. Amém. E é isso que eu peço, ser bênção por onde eu passar, onde eu chegar tem que ser iluminado, radiado. Eu, minha esposa, minha filha, a gente fala que a gente tem que chegar, a gente tem que ser luz. Porque o mundo já está cheio de trevas, né? Com O que certeza. mais a gente vê aí é um matando o outro, acidente, tá? Poxa, gente, viver em sociedade é tão bom, Tão fazer bom. o bem pro outro. E a lei da semeadura, né? Com certeza. Alguém vai te retribuir, você vai retribuir. Eu costumo falar que ninguém é rico que nunca vai precisar de ajuda. Sim, E ninguém é tão pobre que não tem nada que não possa ajudar o outro. que não pode oferecer. Sempre tem. O rico sempre vai precisar de ajuda e o pobre também sempre tem como ajudar. Sim. E essa é a dádiva da vida aí, não tem como escapar disso. Com Essa certeza. foi uma coisa muito interessante que eu aprendi, que aconteceu durante a preparação, porque, tipo assim, a gente estava ali em condições, né, difíceis o tempo todo. Eu sempre tive muita dificuldade em aceitar o erro, né? Eu tô cansada de saber. Eu não me aceitava errar, né? E na preparação, tipo assim, você tá ali no seu nível mais baixo ali, na hora que você tá ali no psicológico, tá ruim, você tá com De cobrança. fome, você tem cobrança, você tem tudo ali, tá, os níveis. Você é mulher, Uhum. lembra aqueles fatos que eu te Tem falei? o né? trabalho, tem tudo ali, tá te puxando para baixo. E nisso eu fui começando a entender e ver a importância de como me sentir pequena, humilde naquilo ali e querer, graças a Deus eu tive a capacidade de querer aprender, eu tenho muito isso, de querer sempre buscar aprender uma coisa no que eu faço, em qualquer coisa que eu esteja fazendo, com qualquer pessoa que eu conheço, eu quero absorver uma coisa boa daquilo ali.
E aí, desse processo, veio isso. Que esse momento ruim ali, difícil, me fez entender o tanto que o erro é importante na nossa vida para a gente aprender. Você estava falando naquele momento, né, dando exemplo da Nicole aí, o tanto que o erro é importante para a gente aprender. Gente, se você não erra, eu não via isso na minha vida. Muitas vezes eu errei e às vezes até aprendi ou passou despercebido, mas não tinha esse olhar em cima disso. E agora, depois da preparação, veio esse olhar. Que aquele erro ali, eu não posso deixar ele me vencer para baixo. Se eu errei, eu não posso continuar para baixo. Eu tinha que continuar a preparação. Então, o que eu posso fazer em cima daquele erro ali? O que eu posso fazer para melhorar depois daquilo ali? Entendeu? E isso refletiu na vida inteira. Reflete na vida inteira. Sim. Hoje em dia, depois da preparação, essa questão de aceitar o erro, para mim, foi uma virada de chave. Amém. De entender. Amém. E o erro acontece. Quem direciona você depois dele é você mesmo. Exatamente. Você que decide o que você faz com ele. Exatamente. Eu falei disso, a gente falou disso no outro. Né? E isso é maravilhoso, porque isso mostra a força da resiliência e da resignação do espírito que é determinado diante dos seus princípios e principalmente diante daquilo que ele se predispõe a fazer, o seu propósito, né? E, bom, é fantástico, tudo muito rico que a gente já discutiu e discutimos aqui, né? Queria eu ficar mais uma madrugada inteira falando sobre isso. Mas antes da gente caminhar aí para a mensagem final, eu gostaria de agradecer vocês já de antemão pela oportunidade de estar tendo essa conversa aqui, porque ela é muito importante, não só para mim, mas para todo mundo que está tendo a oportunidade de assistir, para ver que até os campeões são seres humanos e que atrás dos campeões existem mentores que nada seriam se eles não tivessem presentes também. Então, agradecer muito mais uma vez pelo seu esforço para estar aqui hoje, David. Agradecer, assim, e eu tenho certeza que a partir da sua aceitação é só o primeiro de vários que a gente vai fazer. E basta você aceitar o convite e estar aqui. Porque, assim, claro que aceito. Realmente é muito revigorante, a palavra foge na maneira como a gente quer expressar a questão de a gente não só trazer isso para o público que está assistindo, mas para a gente que está aqui, para todo mundo que está nos ouvindo, para sua esposa que está ali atrás nos bastidores, para o Andrei que está ali também. Como que a gente percebe que a essência daquilo que nos move também é movido por algo que está acima de nós? Sim, com certeza. Né? Então, diante disso, gostaria que vocês aí deixassem a mensagem final de vocês para o nosso público, por gentileza. Começa por quem? Vou falar primeiro, senão eu esqueço. Por favor. Em duas coisas que eu queria falar, inclusive uma eu já estou esquecendo. Mas a primeira delas é para os pais. Para quem está assistindo aí, é pai e mãe. O quanto que formar um ambiente positivo na criação do seu filho e filha é importante, porque, assim, a gente é reflexo, a gente falou disso aqui, a gente é reflexo do que foi passado para nós durante a infância. Muita gente, às vezes, a gente sai fora da curva ali, a gente aprende com a vida por fora e pode mudar esses princípios, mas sempre a primeira opção, a primeira coisa que vem à mente é aquilo que foi passado para nós desde a infância, durante a criação. Então, assim, se você quer que seu filho, no futuro, tenha saúde, pratique esporte, trabalhe, seja você o exemplo. Você, pai e mãe, se alimente bem. Você, às vezes, é criado, né? Vó, irmã. Você que é exemplo aí de uma criança que está em formação, seja o exemplo. Não espere que essa criança vai se alimentar bem no futuro se você compra o Danix para dentro de casa. Um biscoito para dentro de casa. Então, assim, é sobre isso. Isso foi uma das coisas que foi muito importante na minha criação. Sou muito, muito grata por ter tido esses hábitos bons meus já serem desde a criação, né? Então, queria que outras crianças, outros jovens, tivessem essa mesma vivência aí, porque facilita, né? Acaba facilitando o restante da nossa vida. Eu não tive que ter um processo, por exemplo, de parar de beber refrigerante, que é uma das coisas que, hoje em dia, eu vejo que a maioria dos meus alunos, por exemplo, tem muita dificuldade de parar com o refrigerante. Eu não tive que passar por isso, porque minha mãe nunca comprou refrigerante para dentro de casa. Entendeu? Então, eu sou muito grata a ter tido esse hábito e peço para vocês que
carreguem isso também. E outra coisa... Ah, tá. Uma coisa que o David falou comigo durante a preparação que foi muito importante para mim e eu não vou esquecer. Ele até falou sobre isso que já hoje também. Quando eu falei que eu errei, teve um dia que eu errei e não consegui parar de errar. De jeito nenhum. Eu errei, tipo, no sábado, aí errei o domingo, errei a segunda. Aí na terça eu estava desesperada. Eu falei, e agora? Como é que eu preciso parar de errar? Tá chegando a competição. Aí eu falei com ele. Aí ele falou um monte de coisa comigo. Aí eu falei, não, tá bom, vou tentar. Aí ele falou, não, você não nasceu para tentar. Você nasceu para conseguir. E isso serve para todos nós. A gente não nasceu para ficar tentando fazer as coisas. A gente tem a capacidade de conseguir, então a gente tem que buscar o objetivo ali, conseguir, não só a tentativa. Né? Você deu um exemplo disso também no último podcast, a gente buscar aí. Mas é isso. Vocês não nasceram para tentar, vocês nasceram para conseguir. Então, busca o objetivo, vai atrás com todas as suas forças. Muito obrigado, Luísa, pelas suas palavras e pelo seu exemplo. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Então, galera, aproveitando que o David veio com a gente hoje, né? Dizer para vocês, vocês buscarem pessoas ao redor de vocês que inspirem vocês. No caso, Luísa, minha futura esposa aqui, meu treinador, porque a motivação ela tem que vir de dentro, obviamente, é ela que vai te mover, só que ela vem de dentro de você. Agora, a inspiração não. Então, quando você tem pessoas que te inspiram a ser melhor, o processo fica mais fácil. Porque é elas que te levantam quando você cai. Porque se você está sozinho, é mais difícil se reerguer. E não é vergonha você ter alguém do seu lado que te inspire e te ajuda a se reerguer quando você precisa. Porque, né, o ser humano nasceu para conviver sozinho. Mais uma vez, também, obrigado pelo exemplo de vocês. E obrigado pelas palavras, Ito. E, por favor, David. Eu quero agradecer aí ao Gustavo, ao podcast Gestão de Liderança, né? Muito feliz de estar aqui com vocês, passando um pouquinho da minha experiência, né, para vocês como ex-atleta, como nutricionista, como profissional de educação física, às vezes deslumbrando um pouquinho na parte da psicologia, né, Gustavo? Fazendo isso muito bem. Mas o que eu quero falar para vocês aí de casa é o seguinte: tem uma parte que nunca pode falhar em nós, que é o nosso cérebro. Ele é responsável por comandar tudo na sua vida. Então, se você começa a entender que você é quem manda no processo, o seu cérebro começa a falar assim, poxa, não faz dieta não. Por quê? Porque se você faz bem feito, o seu cérebro vai entender que essa pessoa vai até o final. E quando você começa a tomar governo do seu cérebro, aí o seu cérebro começa a te desafiar. E você fala assim, hoje eu vou correr 1 quilômetro, e você corre 1 em 200, o seu cérebro começa a ter medo de você. Porque você começa a realmente governar a parte principal do seu corpo, que é o seu cérebro. Então eu falo com vocês o seguinte, se você quer mudar de hábito, não deixe para ontem, não deixe para dia 1º de janeiro, começa hoje. Começa com mudanças simples. Igual eu falo, começa do simples, começa com frequência, depois busca a excelência. Eu posso fazer atividade física 2 vezes na semana. Ótimo. Não falte essas 2 vezes na semana. Vamos citar o caso do Gustavo. Eu só almoço e janto. Beleza, vamos colocar uma refeição líquida com algum suplemento no meio da manhã e no meio da tarde. E mostre para o seu cérebro que você está fazendo isso. Então, daqui a 1 mês, isto começa a virar um hábito. E é um hábito saudável para a vida toda. E se vocês precisarem, procure sim a ajuda profissional. A gente sabe que a internet tem aí várias fontes de onde você tira algum tipo de ajuda. Só que eu sempre falo com as pessoas o seguinte, Gustavo, se eu te der esse copo, você trata ele de um jeito. Mas se eu te vender esse copo, você trata de outro jeito. O que eu estou querendo te dizer? Busque uma orientação profissional para aquilo que você realmente quer focar. Eu quero melhorar, eu quero emagrecer.
Mas será que você precisa apenas de uma dieta ou você precisa também de um acompanhamento psicológico? Ah, eu quero ganhar massa muscular. Será que você precisa só de uma dieta ou também de quebrar algumas crenças limitantes através da psicologia para que você comece a desenvolver o hábito de melhorar a alimentação, de fazer atividade física, de fazer uma musculação, de fazer alguma outra coisa? Então lembre-se, o seu cérebro ele tem que ser governado por você. Deus te deu alma, corpo, alma e espírito. E esses três têm que andar juntinho, aliado, para que todas as bênçãos recaiam sobre você. Então hoje eu vim aqui agradecer ao Gustavo, agradecer a Luiz, agradecer ao nosso amigo Ítalo, por ter sido um canal de bênção na vida deles através desses troféus. E isso aqui, gente, ó, para mim não serve praticamente para nada. Para eles eu sei que serve muito. Mas para mim o mais importante é a semente que eu coloquei dentro do coração de cada um do cérebro deles para que eles também possam fazer com que outras pessoas também tenham a mesma força de vontade que eles tiveram de chegar no final de um processo de competição, de chegar onde eles acharam que nunca iria chegar. E você que está assistindo o programa, você pode falar assim, poxa, mas eu estou obeso em casa. Beleza, começa caminhando amanhã. Já mostra para o seu cérebro quem vai governar a partir de hoje é você. Maravilhoso. Muito obrigado, David. Muito obrigado por todo o conhecimento, por toda história, experiência que você trouxe aqui para nós e também por ter preparado também os nossos campeões. Ah, isso aí são fera. Nós agradecemos ele, foi fundamental. Com certeza. Com certeza foi peça fundamental. Da mesma forma que ele mudou a vida de vocês, vocês também vão ter a oportunidade de mudar a vida de alguém. Se Deus quiser. E é essa perpetuação que a gente quer continuar sempre fazendo e é um privilégio ter o prestígio de vocês de estar aqui, tá certo? Nós que agradecemos. Então, para vocês também, quero agradecer ao público de casa que esteve nos acompanhando até agora. Curta, compartilhe, ative o sininho. A gente está aqui sempre, toda semana, trazendo informação com convidados, com personalidades incríveis que estão aqui, junto conosco, na nossa região, para mostrar que a gente não precisa ir longe para fazer diferença. E que a gente pode inspirar as pessoas do lugar onde a gente estiver. Basta que a gente dê o nosso melhor naquilo que a gente se propõe a fazer. Amém. Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês. Um forte abraço e fica aqui mais um Psiconexões.